Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa terça-feira, 5 de setembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo o ato de lançamento do plebiscito contra a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp, que são empresas públicas importantíssimas do estado de São Paulo. Esse ato contou com várias forças políticas, inclusive muitos trabalhadores que nem são dessas categorias, mas entendem a necessidade dessa luta, a importância dessa luta que afeta toda a classe trabalhadora, por diversas razões, de várias formas, né? E a gente do Mesa de Debates apoia completamente essa luta, né? Tanto que a gente fez a cobertura desse evento. E é importante dizer, elevar o nível do debate público, levar para a população que privatizar principalmente esse tipo de serviço piora a situação para a população no geral, aumenta os preços desses serviços, precariza os serviços, isso do lado do consumidor, e precariza as condições de trabalho, né, para os trabalhadores dessas categorias. Então é extremamente importante a gente pautar isso e mostrar as razões para as pessoas se revoltarem, se manifestarem, se mobilizarem contra esses ataques, que no caso estão sendo conduzidos pelo governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Então, é extremamente importante a gente somar essa luta e fazer a luta ir além dessas categorias de trabalhadores e também ir além do estado de São Paulo. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse ato. Estou aqui com a Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários e da Resistência também. E eu queria saber qual que é a importância para vocês, se quiser dividir aí entre a presidência e também a resistência, né, se tiver posições divergentes, mas qual é a importância desse ato de hoje na construção da luta contra as privatizações do Tarcísio, né? Porque tem o plebiscito também, eu acho que é muito importante discutir também qual é essa importância, né, de chamar a população para entender o debate, né? Então qual é a importância desse ato de hoje nessa luta e qual é o caminho que vocês veem aí para de fato vencer esses ataques e avançar aí na melhoria dos serviços? Eu acho que o ato hoje foi um sucesso, a gente está muito feliz porque esse ato apontou o caminho certo da luta e da resistência contra o governo Tarcísio e as suas privatizações, que é a unidade. Todo o movimento social da cidade de São Paulo e do Brasil estava representado aqui hoje. E a gente acha que essa unidade é determinante para a gente enfrentar um projeto tão agressivo, tão violento, quanto é esse projeto do Tarcísio de sair privatizando todas as empresas públicas. Saíram daqui, todas as urnas que a gente trouxe para o pessoal levar, acabou. O pessoal pegou, levou para os mais diversos lugares, vai pegar voto e o plebiscito vai ser um instrumento para a gente ampliar essa discussão com toda a população de São Paulo, para a gente derrotar esse projeto do Tarcísio. Fechou. Obrigado. Eu estou aqui com o Suplicy. Eu queria saber qual que é a importância para você desse ato hoje, nesse contexto de muitos ataques privatistas do governo Tarcísio, né? Então qual a importância de um ato, de um plebiscito que diz respeito a questões tão importantes para a população opinar, né, quanto à privatização dos serviços, e qual o caminho para vencer esses ataques privatistas? Eu acho que a proposta de plebiscito, de consulta a todos os paulistas sobre se deve ou não ser privatizada, seja a Sabesp, seja o metrô, seja as mais diversas instituições, é fundamental. A democracia é isso, é se levantar qual é a vontade do povo. E após um grande debate que começa, por exemplo, em reuniões como essa que acaba de se realizar, onde se manifestou claramente a opinião de que é muito importante a realização do plebiscito, nós na Assembleia Legislativa iremos apoiar essa proposta. Qualquer privatização tem que passar antes pelo plebiscito à vontade popular. Tá Beleza, bem? Obrigado. Eu estou aqui com a Clariana, do Minha Sampa, e eu queria saber qual a importância para vocês desse ato aqui, dizendo respeito à luta contra as privatizações todas. E qual a importância de estar aqui apoiando esse ato e qual a importância dele na conscientização da população, né, desse plebiscito, para lutar contra esses ataques do Tarcísio?
Esse ato, ele é muito importante porque nós estamos vivendo um momento na cidade de São Paulo, que é um momento onde as privatizações elas estão interferindo, como sempre interferiram na vida da população há muito tempo. Então, esse momento é onde, por exemplo, a gente vê as linhas 8 e 9 do trem, que foram privatizadas, extremamente precarizadas. É sobre isso que a gente está falando. E então lançar um ato para falar contra a privatização, ele é muito importante, não só para poder conscientizar mais a população, mas para a população poder entender que ela tem opção sim de não ser vendida, de os direitos básicos da população não serem vendidos para o governo Tarcísio. Obrigado. Eu estou aqui com a Estefânia, do PCO, e eu queria saber qual a importância desse ato na construção da luta contra os ataques do Tarcísio. E qual a importância, né, de um plebiscito com relação a esse tipo de privatização e por fim, qual a importância do ato, do plebiscito e principalmente qual o caminho de luta para de fato vencer esses ataques e na direção do socialismo. Não, a importância é justamente pelo fato de estar reunindo tanta gente, né? Isso daí é bem interessante. Então, eu acho que a gente tem que continuar chamando, né, eventos como esse que reúna toda a militância, né, não só os dirigentes, mas com a militância mesmo, né. Não sei se agora tem mais dirigente, estou vendo muito dirigente, mas eu acho que tem muito militante também. Eu acho que a gente tem que continuar e atrair a população em geral, né. Isso daí é fundamental para barrar a privatização, que é um ataque aos direitos da população, no final das contas, né. O plebiscito, eu acho que ainda não é um plebiscito real isso daqui, né? É meio que um ensaio de plebiscito. Então, mas é importante a gente continuar a mobilizar a população para a gente conseguir realizar um plebiscito de verdade mesmo, né? Seria importante não só para barrar essas privatizações, mas para reverter as que já foram feitas, né? A gente tem aqui o absurdo da privatização da Eletrobras, né, privatização de parte da Petrobras. O país está todo privatizado, né, as empresas públicas. Então é importante um plebiscito não só para evitar, mas fazer a nível nacional para reverter as privatizações do Bolsonaro e desde o FHC, na verdade, né? Isso daí é fundamental. E lutar para que a gente possa explorar o petróleo que a gente descobriu que tem agora, mas explorar, tornando o petróleo e a Petrobras justamente 100% estatal, que é para garantir que os recursos disso daí vá para mudar a vida do povo que está comendo pão que o diabo amassou ainda hoje, né? Então é isso, companheiros. Vamos continuar mobilizando não só dirigentes, mas a população mesmo, para a gente conseguir barrar as privatizações e reverter as que já foram feitas. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Dilson, do Sindicato dos Ferroviários, e eu queria saber qual que é a importância para vocês desse ato na construção da luta contra os ataques da privatização do Tarcísio, né, que ele quer colocar contra vocês e contra outros trabalhadores do Estado. Então, qual a importância desse ato, né, consultando a população, né, com um plebiscito em alguma medida? E, além da importância do ato nessa luta, qual o caminho que vocês veem da luta para ela, de fato, ser vencida contra o Tarcísio? Esse movimento que nós lançamos hoje, ele tem uma importância muito grande para a gente conscientizar o povo e ter a certeza daquilo que o povo quer, porque nós já sabemos que privatizar o transporte público, privatizar a Sabesp não é bom. Nós temos essa consciência, nós precisamos levar isso para o povo. Tá? Então, nós estamos fazendo diferente do que o governador está fazendo, ele está impondo. E nós queremos perguntar para o povo se é isso mesmo que o povo pretende, entendeu? Porque nós temos certeza que isso é prejudicial. A linha 8 e 9 já foi privatizada, é todo dia atraso, só prejudicando o trabalhador que precisa do trem para fazer seu deslocamento, entendeu? Então, esse lançamento de hoje tem uma fundamental importância. Nós trabalharemos o mês inteiro fazendo isso aí e a sequência disso é um grande movimento para parar São Paulo, para mostrar para o governo que ele precisa conversar com o povo, que ele precisa mostrar respeito ao trabalhador, porque isso até agora ele não fez. Fechou. Obrigado. Eu
estou aqui com o Narciso, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, do PSTU. E eu queria saber qual a importância para o PSTU de estar construindo um ato aqui com essa proposta de plebiscito, né? Considerando que são direitos muito básicos da população que estão para ser privatizados, né? Que podem ser privatizados. Então, qual a importância desse ato aqui na construção da luta contra esses ataques do Tarcísio? E mais do que isso, qual é o caminho de luta que vocês veem para de fato vencer esses ataques, para além desse ato de hoje, e avançar na direção do socialismo? A gente acha que esse ato hoje tem uma importância muito grande, porque é um pontapé inicial contra uma guerra que a gente vai ter que fazer contra o Tarcísio, porque ele tem compromisso com os grandes empresários, não só ele. O governo Lula também está reeditando a lei de PPP, inclusive, facilitando mais as privatizações, privatizou também o metrô federal de BH e está ameaçando privatizar o metrô de Recife e do Rio Grande do Sul. Então, todos os governos estão nisso. E o Tarcísio aqui declarou essa guerra à população, aos trabalhadores, a quem mais precisa do serviço público. Então, é um pontapé inicial. Achamos que tem que envolver muito todos os trabalhadores, da população em geral, que são, a maioria, trabalhadores que utilizam os transportes públicos, que utilizam a água, saneamento. Então, é muito importante esse envolvimento. Por isso, em plebiscito e esse lançamento tem uma importância grande. Agora, não é uma parte da luta, não é toda a luta. Entendi. Obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel Tavares, da UNE, da UJC. Eu queria saber, pelo JC, qual que é a importância desse ato aqui hoje na luta contra os ataques privatistas do Tarcísio, né? Tem esse plebiscito aí que acho que tem uma importância, né, já que são serviços muito básicos para a população. E eu queria saber, então, nesse contexto, qual que é a importância desse ato, do plebiscito, né? E, para além disso, qual é o caminho de luta para vencer os ataques do Tarcísio e avançar na construção do socialismo? Então, a gente vê ataques privatistas há anos em São Paulo, né? O processo da privatização não surge agora com o Tarcísio, vem de anos dos governos PSDB. Na educação isso é muito forte, um desmonte muito grande das universidades, uma ameaça constante de cobrança de mensalidade nas universidades públicas, enfim. Então é o que a gente está acostumado e que nas outras áreas dos serviços também é uma tendência, né, de muitos anos. A própria gestão em política público-privada, política de parceria público-privada, na linha amarela, nas outras linhas, e isso está se expandindo, é algo que já começou lá atrás, né? Então, entendendo isso como um processo, é importante a gente unir forças de diferentes sindicatos, de diferentes partidos políticos e movimentos para entender esse processo como algo que não vai atingir só uma categoria, só uma determinada pauta, mas vai atingir todas as pautas, do transporte, a saúde e a água, o saneamento básico, e vai também para outras áreas, né? Então, tem vários sindicatos, inclusive, que não são diretamente afetados pelas privatizações a nível mais imediato, mas também estão compondo. Então, é uma iniciativa muito importante. Acho que agora a tarefa da gente é, de fato, construir esse plebiscito, né, de fazer ações no local de trabalho, nos locais de estudo, divulgar isso dentro da juventude também, né, que, enfim, vai sofrer diretamente com o preço do transporte, com a má qualidade do seu serviço, com a má distribuição da água, com a tarifa da água, mas também com esse fortalecimento dessa linha neoliberal de privatizações que afeta também os estudantes. Então, a gente vai estar construindo isso onde a gente está inserido aqui em São Paulo, nas universidades, nos bairros, nos atos de rua, para construir uma mobilização estadual mesmo, convencer a população de que esse não é o caminho, de que o caminho é a gestão pública e não só a gestão pública, né? Poder avançar também em propor esses serviços com gestão popular, com tarifa zero, seja para o transporte, seja para a água, que as pessoas, de fato, a gente avance na luta para que a população tenha direito a esses serviços e não tenha o que pagar para ele, independente da tarifa que seja. Acho que é um pouco isso. Fechou, valeu. Eu estou aqui com o Aki, da Juventude Travessia e do Subverta também constrói a bancada feminista, né? E eu queria saber
principalmente pelo Subverta, pelo Travessia, qual a importância que vocês veem desse tipo de ato aqui hoje para unificar as lutas contra esse monte de ataque, né, do Tarcísio e de qualquer ataque privatista, de onde quer que venha, né? Qual a importância de estar aqui construindo essa luta e, além da importância de hoje, qual é o caminho para, de fato, vencer esses ataques e avançar em direção ao socialismo? Perfeito, vamos lá. Eu acho que a principal importância de um ato como esse hoje é justamente unificar tantas frentes. A luta contra as privatizações, por uma perspectiva ecossocialista, é muito importante por uma questão de planejamento. Se você deixar o mercado, ele não autorregula, então a água vai virar um motivo para mais destruição, o metrô ele vai ter maior ataque aos nossos campos geológicos, a gente vai ter menos capacidade de policiamento mesmo, de fiscalização com os quadros técnicos, que o Estado, por mais que deixe a desejar, ainda tem que ter essa responsabilidade. E pensando numa perspectiva ainda mais trazendo a justiça social, não só a justiça climática, a gente tem que pensar na quantidade de espaços que vão ser privatizados com a privatização dessa estrutura. A quantidade de territórios que são da Sabesp, que hoje são ocupados, que hoje são territórios de assentamento, o Irmão Alberta, a comunidade de haitianos, a quantidade de espaço de estações, porque a gente vê hoje o Estado tendo que fazer compras de lotes para fazer as construções, mas isso chega no limite da reintegração de posse, né? Isso chega no limite de deixar pessoas sem casas, quando essas casas estão irregulares, e se não for o Estado a tirar essas pessoas de lá, essas pessoas não vão ter respaldo nenhum. Hoje a gente já vê as reintegrações deixando as pessoas completamente ao léu. Imagina quando ela for feita em nome de uma empresa privada. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Eli, diretor do Sindicato dos Metroviários e da LSR. E eu queria saber qual a importância de fazer um plebiscito para a gente combater esses ataques privatistas do governo Tarcísio, né? E além da importância desse plebiscito, qual é o caminho de luta que vocês acham necessário para vencer e também para construir o socialismo? Fala, gente, tudo bem? O plebiscito ele é uma medida importante, primeiro porque a gente tem uma avaliação de que hoje ainda a maior parte da população que depende de serviços públicos é contra as privatizações. Mas é necessário organizar essa maioria. Então o plebiscito é uma política de organizar uma maioria que vai servir para dar força para a nossa luta. Que é importante barrar o projeto Tarcísio, que é um projeto de classe. É um projeto que destrói os serviços públicos por um lado, mas por outro lado também ataca os pobres, no momento em que, por exemplo, comanda uma chacina policial na Baixada Santista, no momento em que, enfim, arranca direitos, no momento em que promete uma reforma administrativa contra o funcionalismo. Então é preciso barrar um projeto de um governo de extrema-direita que tenta atacar os trabalhadores. Ao mesmo tempo que também é uma luta contra vacilações, por exemplo, do governo federal, que, por exemplo, privatiza a CBTU, que é uma empresa federal, que promete garantir dinheiro para as PPPs, que promete um PAC baseado em parcerias públicos-privadas. Então, é uma forma de organizar um projeto de classe. Esse é o processo do plebiscito. E, para além disso, o curso dessa luta é dar confiança a essas categorias para a gente organizar uma greve unificada em São Paulo, ainda nesse ano, contra a privatização da Sabesp, contra a privatização do CPTM e do metrô, que são patrimônio público da classe trabalhadora de São Paulo e que a gente quer manter dessa forma. Fechou, valeu. Estou aqui com a Luana Alves, vereadora pelo PSOL do mês. E eu queria saber qual a importância desse ato hoje, né, lançando um plebiscito, que é um plebiscito que diz respeito a questões fundamentais para a população, como transporte, saneamento, enfim. Qual a importância desse ato na construção da luta contra os ataques privatistas do Tarcísio e qual o caminho que você vê aí para a luta de fato ser
virar uma vitória pra gente? Olha, eu achei um passo fundamental de unificação de lutas contra a privatização no Estado. Assim, né, estão tendo vários ataques do ponto de vista de medidas privatistas neoliberais que o governo Tarcísio anunciou que ia fazer, sem grandes novidades, está acelerando, né, para fazer, com a Sabesp, com a CPTM, enfim, com o próprio metrô. E aí o que acontece é que essas lutas, né, elas estão conseguindo achar um ponto, ter uma unidade de ação, né, para conseguir disputar a opinião pública. Então foi um ato de lançamento grande, achei que foi cheio, assim, demonstrou uma força legal. Sindicatos, associações, entidades, principalmente os sindicatos, né, metroviários, Sintaema, sindicatos das categorias, em especial CPTM, dos ferroviários, né, CPTM e Sabesp, que eu acho que são as que estão mais, eu acho que na ordem do dia da privatização, assim, em especial a Sabesp. Então eu acho que conseguir unificar em torno de uma estratégia de ação, que é o do plebiscito, é muito legal. Porque é disputa de rua, de opinião pública, né? Que é montar ali a caixinha e perguntar para as pessoas, dar essa opinião e fazer um plebiscito popular. Porque questiona o conteúdo da política privatista do Tarcísio e questiona o método, né? Questiona a prática democrática, né? Porque é uma diferença do ponto de vista do que deve ser feito e de como deve ser feito. Então coloca para as pessoas, um plebiscito popular é possível. Inclusive o governo podia chamar um plebiscito. Não precisava fazer os movimentos sociais. Até dentro do Estado burguês, da administração, é possível chamar um plebiscito assim. E não se faz. É uma estratégia que nenhum governo usa há muito tempo, assim, mas está na lei, dá para fazer. Então eu acho que é legal, acho que é uma importância grande. E acho que temos chance de disputar a opinião pública. A maioria das pessoas são contra a privatização da Sabesp, isso é importante. Assim, e a gente vai tentar aprofundar esse sentimento. Fechou. É isso. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Luísa Martins, presidente da UPS, e eu queria saber qual a importância que vocês da UPS veem desse ato de hoje contra as privatizações, né? É um ato que diz respeito aí a luta contra a privatização de serviços muito básicos para a população. Então, qual a importância desse ato hoje na luta contra as privatizações e também qual a importância dos estudantes e do movimento estudantil, secundarista, etc., se somar a esse tipo de luta? Sim, nós nos somamos a essa mobilização porque a gente está falando de direitos básicos da nossa população. E isso fala diretamente sobre a escola, sobre a nossa casa principalmente. A gente está falando da água, que é uma coisa essencial e básica para qualquer ser humano, e da privatização de um sistema que já quase não funciona. Então a gente falar que vai deixar isso na mão de empresários que não vivem a realidade do nosso povo é ainda mais assustador. E os estudantes se somam a isso porque a gente entende que a luta contra a privatização no nosso estado é a luta contra vender os bens do nosso povo. A gente está passando por um período muito difícil na educação aqui, em que atacam cada vez mais os nossos direitos, em que tentam emburrecer a nossa juventude, inclusive com conteúdos errados, com a recusa, né, dos livros didáticos que são oferecidos pelo MEC. E todos os ataques possíveis que estão sendo feitos pelo governo Tarcísio. Nós nos colocamos à frente da luta contra o governo Tarcísio, que vem tirando cada vez mais o direito do nosso povo, seja o direito de ir e vir, seja o direito de ter acesso ao saneamento básico. Fechou, obrigado. Foi? Foi. Eu tô aqui com o Vitor, do MES, do Juntos, do Emancipa, e eu queria saber, pelo MES, né, principalmente, qual que é a importância que vocês veem de estar fazendo esse ato hoje no contexto da luta contra esse monte de privatização que o Tarcísio está querendo impor ao nosso estado. E qual a importância, né, de ouvir a opinião da população também nessa construção de luta. E o principal que eu quero saber é qual é o caminho para de fato vencer esses ataques e avançar na direção do socialismo. Não, certo. A privatização é sempre uma forma no capital de ter mais lucro em cima do serviço público, que foi muito gasto do Estado ali, eles não têm esse risco, e privatizam, compram a preço baixo, continuam ganhando, tendo mais lucro em cima de um serviço essencial para a população. Isso acaba gerando, geralmente, preços maiores, piora do serviço, isso afeta muito a população. Então, em vários lugares, a água onde foi privatizada, como na Europa, acaba tendo um processo de reestatização por causa da piora do serviço público.
Esse ato aqui é muito fundamental porque nós estamos defendendo os trabalhadores dessas empresas públicas, como a Sabesp, o metrô, a CPTM, que muito provavelmente quando tem processo de privatização acaba tendo demissões, quebra de direitos trabalhistas, diminuição de salário. Então, lutar contra a privatização é lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também é uma defesa do serviço público de qualidade para a população, porque uma privatização vai piorar o serviço e as pessoas vão ter uma água mais cara, um transporte mais caro, um transporte de pior qualidade, um transporte que já é muito lotado e deveria ser mais democrático, de melhor qualidade. Então tem esse duplo aspecto de defesa dos trabalhadores e da população no geral também. Esse ato público de iniciar um plebiscito é importante para mostrar que a população não apoia esse tipo de privatização porque vai sentir na própria pele a piora dos serviços. E é muito nesse momento político de que o bolsonarismo sofreu um enfraquecimento da perda da eleição. O Tarcísio tem que se colocar ali como uma alternativa aí da extrema-direita para capitular e ter mais força, para se colocar como uma alternativa talvez para eleições futuras, mas para o próprio capital e para a direita num geral. Então colocar essas privatizações no debate político é para ele demonstrar força política em cima disso. A gente vencer essa luta contra a privatização é importante para impor uma derrota ao Tarcísio e seguir na luta contra o bolsonarismo no geral, que já tentou fazer um golpe, que segue aí, que tá o Bolsonaro está prestes a ser preso. Então, derrotar a privatização também é uma luta política contra o bolsonarismo, e o plebiscito também tem que servir como uma forma de agitação na população, além da pessoa ir lá votar, mas também servir de uma forma de estimular os ânimos para que a luta se estenda a partir daqui. Acho que a partir do plebiscito tenha greves, tenha manifestações, lutas da população mesmo, para barrar a privatização e seguir a luta para enterrar a extrema-direita no Brasil como um todo. Assim. Então acho que essa é a importância geral desse ato como um todo, para a classe trabalhadora e a população no geral lutar pelos seus direitos e enterrar a extrema-direita. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Diego, diretor dos sindicatos metroviários e da CST, e eu queria saber, pela CST, qual que é a importância que vocês veem desse tipo de ato aqui na construção da luta contra os ataques privatistas, sejam do Tarcísio ou do governo que for, né? Eu queria saber qual a importância, né, desse ato nesse contexto e qual que é o caminho que vocês veem para, de fato, não só vencer esses ataques privatistas, mas também avançar na construção do socialismo e de uma sociedade melhor. Ok. Então, hoje nós estamos dando a largada aqui num ato que vai lançar um plebiscito que nós queremos dialogar com a população sobre as privatizações aqui em São Paulo. O governador Tarcísio anunciou que o principal objetivo do governo dele nesses 4 anos vai ser a privatização da Sabesp, a privatização do metrô e a privatização da CPTM. Que ele quer, na verdade, entregar as empresas públicas para os seus financiadores de campanha, para ver, inclusive, se ele consegue se lançar a presidente em 2026. Então é um jogo muito sujo que o governador está jogando, porque a privatização em todo lugar que aconteceu, seja dos sistemas de transporte, seja da água, piorou a qualidade do serviço e aumentou a tarifa para a população. É só a gente olhar o exemplo do Rio de Janeiro, onde o metrô é R$ 6,90. Em São Paulo ainda é caro, mas é R$ 4,40. A tarifa social no Rio de Janeiro da água é R$ 45, em São Paulo é R$ 20. Essa é a diferença do público e do privado, que o privado só busca o lucro e o serviço é muito pior no privado. Então, nós estamos dando a largada para quê aqui? Porque nós queremos dialogar com a população e mais para frente, provavelmente no mês de outubro, construir uma grande greve unificada entre os trabalhadores da CPTM, do metrô e da Sabesp. Esse é o nosso objetivo, porque nós sabemos que a grande força que tem a classe trabalhadora são as greves. É quando a gente para a produção e mostra quem de fato move a cidade de São Paulo. Porque se o Tarcísio ficar 3 meses de férias, ninguém vai perceber. Se o metrô e a CPTM, nenhum trabalhador for trabalhar 3 meses, 3 horas que seja, todo mundo vai perceber, porque os trabalhadores são fundamentais. Eles, nós sabemos que não são. E aí nós vamos construindo, sim, nossa perspectiva é de mudar a sociedade. O capitalismo é isso, mais privatizações, piores salários, empregos cada vez mais precários. Nós defendemos socialismo com democracia para os trabalhadores, para que a gente tenha pleno emprego na sociedade e os trabalhadores de fato possam ter acesso à cultura, acesso ao lazer
acesso a tudo que de melhor o mundo tem para nos oferecer e que hoje é cortado de nós pelo capitalismo. Fechou, valeu. Estou aqui com o Gustavo, da UP, do Movimento Luta de Classes. O metroviário está na oposição, né, do sindicato. Eu queria saber qual que é a importância desse ato hoje para vocês, da UP, né, principalmente. Qual a importância desse ato no contexto do combate às privatizações do Tarcísio? E além dessa importância, qual o caminho que vocês veem para de fato avançar na luta contra as privatizações e da construção do socialismo? Cara, primeiramente agradecer aí o espaço novamente nesse nosso bate-papo. Queria dizer que na nossa avaliação a iniciativa da construção desse plebiscito ela é muito importante. Primeiro pela unidade, né, das categorias, né, dos ferroviários, dos metroviários e dos trabalhadores da água, né, e do meio ambiente. É muito importante que essas categorias apresentem, né, um enfrentamento ao governo do Tarcísio, ao fascismo que está atualmente no poder de São Paulo e que quer acabar com as empresas públicas e com o acesso que a população tem ao transporte e à água. Dito isso, o plebiscito em si ele é uma iniciativa de muita importância para colocar o protagonismo dessa luta na mão da população. É uma unidade do movimento sindical com os movimentos populares, né? Levar essa luta que é dos trabalhadores das empresas públicas, obviamente, mas também é do povo de São Paulo até a população. Colocar a população como parte efetiva dessa luta, organizá-la, utilizar esse plebiscito como uma forma de debate, de explicar o caráter das privatizações, o caráter, né, inclusive da empresa pública também, né? Por que não? Que presta um serviço que não é visando lucro, né? Visando a manutenção da própria vida, por que não? Então, é muito importante que essa iniciativa, porque vai permitir que nós levemos, né, esse debate para as pessoas, unificar a luta sindical com a luta popular. E isso, obviamente, né, tem um potencial de envolver mais as pessoas na luta contra esse governo, contra o fascismo que está instalado no governo do estado de São Paulo. E se vitoriosa, né, eu acredito que será, obviamente nós dos nossos movimentos, não só da UP e do MLC, mas também do nosso movimento de moradia, né, que é o movimento de luta nos bairros e ilhas favelas, o movimento de mulheres ao Gabenário, a União de Juventude e Rebelião. Vamos nos colocar todas as nossas energias para colocar a maior quantidade possível de voto, né, nas urnas desses plebiscitos, para dizer que a população de São Paulo não quer essa privatização e também para elevar o nível de consciência da nossa população em relação a isso, como uma ferramenta também de organizar mais pessoas, porque na nossa avaliação o poder popular, né, você fez uma pergunta que para nós é muito cara, né? A construção do poder popular ela passa necessariamente pela pessoa, né, pela nossa população, pelo nosso povo, entender que é possível construir e debater política em todos os momentos, né, sobre todos os assuntos possíveis, sobre aqueles que o afetam diretamente, mas também sobre aqueles que não o afetam diretamente ou aqueles que ele nem consegue enxergar que o afetam diretamente naquele momento. Então, ter esse espaço, né, ter essa oportunidade de levar essa luta para os nossos locais de atuação vai ser muito importante para elevar esse nível de consciência, transformar essa elevação de consciência em organização e essa organização em poder popular. Fechou, obrigado.